Olá a todos. Bom, uma boa tarde a todos. Hoje eu quero falar sobre um assunto interessante, a expansão da Terra. Bom, aqui onde eu moro tá um clima agradável hoje, ventando bem. Tá fazendo sol, mas tá um vento bom. Tipo assim, um clima super agradável, ou seja, nem muito frio também, nem muito quente. É um clima, tipo assim, clássico mesmo de outono, certo? Mas enfim, eu não tô aqui para falar de climatologia, mas tô aqui para falar da expansão da Terra e em qual modelo funciona isso. É um assunto bastante interessante, galera. Não sei se vocês já perceberam, mas eu acho que vocês já perceberam sim, que eu já falei em muitos vídeos, né, sobre inversão do campo magnético. Inclusive tem uma playlist aqui no canal sobre inversão, para quem tiver interessado, né, para quem estiver chegando no canal agora. Acho que vocês perceberam, muitos de vocês, talvez outros não, que eu falei que a Terra se expande nas inversões do campo magnético da Terra, e a gente vai ver que a questão da expansão da Terra assim, é uma teoria que a ciência conhece, só que caiu em descrédito porque eles não sabiam explicar muito bem no modelo do globo, e a gente vai ver o que a gente pode tirar disso. Então, galera, essa notícia aqui, ó, esse material da página Observador, que é uma página portuguesa, se não estiver enganado, né? Diz o seguinte, ó: o Atlântico está a ficar cada vez mais largo e a culpa é de um fenômeno geológico raro, mas que pode um dia ajudar a prever sismos. Então, diz assim, ó, uma descoberta publicada na Nature revela um fenômeno nunca visto. Mas na verdade isso aqui eu não concordo, porque é um fenômeno que não tem como falar que isso nunca foi visto, porque essa teoria da expansão da Terra ela é conhecida por geólogos do passado, certo? Mas pode ter cometido aqui um equívoco, né? Quem escreveu a matéria, enfim, tudo bem. Então diz assim, ó, a 600 quilômetros nas profundidades do Atlântico, né, que o fenômeno se encontra, está a subir matéria, né? Ou seja, está subindo matéria que afasta cada vez mais a América da Europa e também da África, certo? Ou seja, eles estão percebendo que a América, a Europa e a África parece que eles têm algum equipamento científico, algum aparato científico que faz com que eles consigam medir isso, certo? E chegar a essa conclusão, ó, né? É também através de observação, ó, caramba, então a Europa está se afastando da África e ela também está se afastando da América do Sul. Qual é o sinal disso? Sinal de que a Terra expande, certo? Mas vem a pergunta, mas como é que a Terra, sendo uma bola, vai expandir? Como é que vai ficar isso? Como é que uma bola se expande? Será que vai ficar oco lá dentro? Como é que vai ficar isso no modelo do globo? Será que isso é explicável? Será que isso faz sentido no modelo copernicano, no modelo globular? Bom, eu penso que não. E hoje eu vou falar um pouco também do meu ponto de vista, certo? Então, ó, eles dizem que 4 centímetros é a distância que todos os anos o continente americano fica mais longe da Europa e da África. Ou que o Atlântico fica mais largo. E se quisermos ver por outra perspectiva, a culpa é de um raro fenômeno geológico, um aumento de matéria nas profundidades da crosta terrestre, bem no meio deste oceano. Então eles dizem que tem matéria, certo, subindo das profundidades da crosta, desculpa, certo, bem no meio do oceano, entre as placas, ou seja, tá vindo das placas oceânicas e o fenômeno tá conseguindo também atingir as placas continentais também, certo? Então eles estão vendo que tem uma força, estão observando que tem uma força que está afastando esses continentes, certo? Porque realmente, se você for parar para pensar, tem que ter uma força fazendo isso, certo? Pois bem, mas a gente vai ver se isso na bola faz sentido ou não. Bom, então é o seguinte, eles dizem assim, ó, as conclusões são da investigação científica, né? E cujos resultados da mesma, né, foram publicados nesta quinta-feira na revista Nature, certo? Ou seja, estes continentes estão essentes em placas tectônicas que se movem muito lentamente. O que este estudo mostra, na visão do pessoal aqui, é que a placa dos continentes americano, norte e sul, e as placas da Europa e África estão a afastar, né? Estão se afastando muito mais depressa do que era suposto, né? Então eles perceberam o seguinte, que mais rápido que o que eles esperavam, né? Tá acontecendo esse fenômeno cada vez mais rápido, certo? Ou seja, de uma forma que eles não esperavam. Eles estão vendo que os continentes estão se afastando. Isso é sinal de quê? Que a Terra está expandindo, certo?
ainda não aconteceu a inversão do campo magnético. Porém, o fenômeno de inversão já começou. O fenômeno de redução do campo magnético da Terra, ele já começou. Por quê? Porque a gente está vendo, os próprios cientistas estão percebendo isso, a própria ciência convencional, através de várias matérias, eles estão chegando à conclusão, medindo o campo magnético, fazendo medições, estão chegando à conclusão que o campo magnético da Terra, ele está, por exemplo, o Polo Norte, né, no ponto de vista deles, né, porque eles partem da premissa no modelo heliocêntrico, né, vou falar dessa forma para deixar o entendimento mais esclarecedor. Vamos supor, no Polo Norte, eles estão vendo que o Polo Norte magnético, ele está indo lá para a Sibéria, ou seja, está acontecendo cada vez mais rápido, numa velocidade que eles não esperam, percebe? Ou seja, a mesma coisa está acontecendo com esse fenômeno geológico da expansão da Terra, certo? Ou seja, mais rápido do que se é esperado, está acontecendo esse fenômeno. Isso é sinal que esse fenômeno do enfraquecimento do campo magnético pode ter sim a ver com essa questão. E quando acontece o fenômeno catastrófico mesmo, quando o campo magnético chega a zero, acontece então que a Terra ela se expande. Ou seja, é um mecanismo que o Criador criou para vencer a superpopulação. Ou seja, o que a elite propaga para as massas, né? Através das notícias, o que eles propagam para nós? Que a Terra está superlotada, certo? Que a gente está emitindo muitos gases e que isso vai fazer mal para o meio ambiente, vai fazer mal para o planeta, etc e tal. Ou seja, todo um condicionamento mental, toda uma metodologia, toda uma estratégia de condicionamento sendo criada para a gente achar que a Terra está superlotada, que a gente tem que comer menos carne, que nossos hábitos alimentares vão influenciar na magnetosfera terrestre, que é uma coisa que não faz sentido nenhum. Por quê? Porque não tem nenhuma ciência por trás disso. É apenas retórica. Esses elitistas, né, essas pessoas eugênicas, elas implantam retórica na cabeça de pessoas simples, certo? Porque a gente sabe que as mídias só falam que os donos delas mandam, percebe? Então, galera, não é que a Terra está superlotada, é a distribuição de pessoas na Terra que está errada, certo? Será que a distribuição de pessoas na Terra como é que eu posso dizer? Será que ela foi bem colocada? Será que o grupo de pessoas na Terra, será que a colocação de pessoas, ela está de uma forma estratégica para que possibilite com que a Terra se encha muito? Então a gente percebe que existem muitas terras virgens por aí pelo mundo, que não nos é apresentado, que só quem tem acesso a esses tipos de terras virgens, terras desconhecidas pela maioria das massas, do povão, essas terras, só quem tem acesso são essas pessoas da elite, da alta cúpula, pessoas multibilionárias, banqueiros, pessoas que fazem parte de toda essa cortina de fumaça, certo? Então, enfim, mas isso aí é um assunto à parte, né? Vamos focar aqui. Então, esses continentes, bem no fundo do mar, né? Entre os continentes, quer dizer, melhor dizendo, está a dorsal mesoatlântica, que faz parte do sistema global, né? Entre aspas, né? De dorsais oceânicas, grandes cadeias de montanhas submersas que resultam exatamente do lento afastamento das placas tectônicas. Foi o que eu falei em um vídeo passado, quando eu falei sobre a inversão do campo magnético, né? Naquela série que eu fiz mostrando alguns dados da ciência. Tem um padrão assoalho, né? Os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, foi se proteger dos ataques submarinos dos nazistas. Então, o padrão do assoalho oceânico, eles viram um padrão no assoalho oceânico e eles chegaram à conclusão que a Terra ela se expande. Quer dizer, que a Terra, o campo magnético da Terra inverte a cada período de tempos, ou seja, de tempos em tempos. Porque nos dados eles viram lá normal invertido, normal invertido, normal invertido. Ou seja, esses são os dados do assoalho oceânico, né, quando eles mapearam. E vocês podem ver que as rochas, quanto mais longe da dorsal, são mais antigas. Quanto mais perto da dorsal, são mais novas, certo? São rochas que estão nascendo ainda, certo? Então é mais ou menos isso que eles estão querendo dizer. Então, eles dizem que o limite de divergência das placas se move em sentidos opostos. E o magma, né, que é um material que vem do interior da Terra, ascende pelo espaço que se forma debaixo desta crosta. E a matéria sobe para preencher espaço vazio que é criado à medida que as placas se afastam, que são as rochas novas que estão nascendo, certo? Pois bem. Então, quando a rocha está nascendo e ela consolida,
naquele momento ela grava qual o campo magnético, certo? Bom, também tem essa matéria aqui da Super Interessante, só que essa matéria da Super Interessante ela tá dando uma suavizada no assunto, ela tá tratando o assunto com menos importância possível, certo? Ou seja, desconsiderando totalmente a importância desse assunto. Então eu acho que a Super Interessante é uma página infantil para tratar desses assuntos aqui especificamente. Mas enfim, mas diz o seguinte, ó, é verdade que a massa da Terra está aumentando? Bom, diz assim, ó, sim, mas o aumento de massa do planeta não representa uma mudança tão impactante. Ou seja, por que quase ninguém está falando disso aqui? Vocês podem ver que existe todo um discurso no mundo, né? O que mais se propaga na televisão, se mais propaga em portais de notícia, até na internet mesmo, canais do YouTube, é só o que? A mesma narrativa de sempre, Marte. Marte, 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 Marte. É toda hora na cabeça das pessoas de Marte. Ou seja, foi criada uma mentalidade, foi criado um tipo de indução às massas a pensar que você ir para o espaço é mais importante do que as próprias coisas e fenômenos que acontecem aqui na Terra mesmo, percebe? Ou seja, as pessoas elas foram direcionadas para uma determinada direção, enquanto certos assuntos são tratados assim, ó, com descrédito, e assuntos que são importantes e impactam na nossa vida, podem impactar diretamente na nossa vida. Por quê? Porque a gente mora aqui na Terra, certo? A gente não mora em Marte, a gente não sabe se é possível chegar em Marte. Eu acredito que não é possível chegar em Marte porque Marte não é como nos dizem. Marte é uma estrela errante, é um luminar no firmamento, só isso. Mas pra mim não é um mundo físico onde você pode habitar lá, certo? Eu não compro essa narrativa. Então eles estão esquecendo do que está acontecendo aqui na nossa Terra, certo? E todo mundo só está prestando atenção agora em Marte, percebe? Então, o que acontece? Aqui diz assim, ó. O aumento de massa do planeta não representa uma mudança tão impactante, certo? Ao longo de toda a Terra, né? E é algo como 4,5 bilhões de anos, certo? Na visão deles, que a Terra tem. Estima-se que ela ganhou um pneuzinho com seu diâmetro de apenas 66 centímetros. Como eu falei, a Super Interessante é uma página muito criança. Mas a gente agora vai entrar na parte mais séria aqui do vídeo. Pergunta, a ciência conhece essa teoria da expansão da Terra? Como eu falei, conhece, ó. Deriva continental, só você pesquisar, ó. Aqui diz que os geólogos pensam que há cerca de 325 milhões de anos atrás, toda a Terra deste planeta estava unida num supercontinente, que é o que eu concordo, ou seja, na era pré-diluviana. O que acontece? Na verdade eu não concordo com essas datas, né? 325 milhões de anos, para mim é alguns milênios atrás, sei lá, 5 mil anos atrás, do meu ponto de vista. Na verdade, na era pré-diluviana, realmente, antes do dilúvio, né, da catástrofe de águas, né, a Terra ela se encontrava apenas num único supercontinente, que a ciência conhece como Pangeia, vamos dizer assim, né? Então, à medida que as placas se deslocaram, a Terra deste supercontinente começou lentamente a separar-se. Chama-se este movimento, né, a deriva dos continentes. Então, ela foi apresentada pelo geólogo e meteorologista alemão Alfred Wegener, em 1913, com a publicação de sua obra clássica, A Origem dos Continentes e Oceanos. Wegener afirmava que os continentes, hoje separados por oceanos, estiveram unidos numa única massa de terra no passado, por ele denominado de Pangeia, do grego terra única, do Carbonífero Superior, há cerca de 300 milhões de anos, ao Jurássico Superior, há cerca de 190 milhões de anos, quando a Laurásia, atuais América do Norte e Eurásia, separou-se do Gondwana, que depois também dividiu-se já no Cretáceo Inferior. Bom, isso aqui, como eu falei, eu não concordo com esses períodos muito longos, porque isso aqui eles fazem, eles acreditam nisso aqui baseados na premissa do modelo globular. Então, quando você acredita no modelo globular, você acredita em várias coisas absurdas. Eu penso que não é assim, eu entendo que isso foi num período mais curto, acho que 5 mil anos atrás. Para mim a Terra não tem bilhões de anos, certo? A Terra é jovem. Bom, mas enfim. Então realmente eu concordo com ele. Na verdade a Terra realmente era só um único continente. O que ele está falando aqui está certo, porque isso é reconhecido pela ciência. Só que essa teoria da deriva continental, ela caiu em descrédito com a teoria da tectônica de placas, porque eles não conseguiam explicar isso aqui no modelo do globo. Porque como é que você explica uma bola se expandindo? Se a gente está confinado numa bola, como é que isso aqui faz sentido? Então, já como muitos deles propunham teorias,
Mas o que acontece? Eles propunham teorias, só que muitas dessas teorias não explicavam a realidade, não eram convincentes para explicar como é que uma bola consegue se expandir, percebe? Então, será que no modelo da Terra plana isso faz sentido? Porque no globo isso foi descartado. Então é o que a gente vai falar um pouco sobre hoje, né? Bom, então esse é o Wegener, né? Certo? O Alfred Wegener, o alemão que propôs essa teoria, né? Aí diz aqui que muito antes de Wegener, outros cientistas notaram esse fato, né? A ideia da deriva continental surgiu pela primeira vez no século... isso aqui... Desculpa, galera, a minha lerdeza aqui é porque às vezes eu confundo nos números romanos. Mas se eu não me engano, acho que é século XVI. Século XVI. Com o trabalho do cartógrafo Abraham Ortelius, né, na sua obra de 1595. Então, realmente, século XVI, tá certo. Thesaurus Geographicus, né? Ortelius sugeriu que os continentes estiveram unidos no passado. A sua sugestão teve origem apenas na similaridade geométrica das costas atuais da Europa e África, com as costas da América do Norte e do Sul. Ou seja, as feições dos continentes realmente se parecem, se a gente for ver os mapas, né? Ou seja, a gente vê que a África realmente ela encaixa com a América do Sul, né? Enfim, mesmo para mapas relativamente imperfeitos da época. Então ficava evidente que havia um bom encaixe entre os continentes. A ideia evidentemente não passou de uma curiosidade que não produziu consequências, ou seja, caiu em descrédito, certo? Bom, outro geógrafo, Antônio Snyder Pellegrini, utilizou o mesmo método de Ortelius para desenhar o seu mapa, com os continentes encaixados em 1847, né, século XIX. Então, como nenhuma prova adicional foi apresentada, além da consideração geométrica, a ideia foi novamente esquecida. A similaridade entre os fósseis encontrados em diferentes continentes, bem como entre formações geológicas, levou alguns geólogos do hemisfério sul a acreditar que todos os continentes já estiveram unidos. Então, a hipótese dessa deriva continental tornou-se parte de uma teoria maior, a teoria da tectônica de placas. Este artigo trata do desenvolvimento da teoria da deriva continental antes de 59, né? Então, a teoria surgiu a partir das observações de dois fenômenos geológicos distintos: a deriva continental, identificada no início do século XX por Alfred Wegener, e a expansão dos fundos oceânicos, detectada pela primeira vez na década de 60. E a teoria propriamente foi dita desenvolvida no final dos anos 60, né? Por dois cientistas, né? Que é Robert Palmer e Donald Mackenzie, e desde então tem sido universalmente aceita pelos cientistas, tendo revolucionado as ciências da Terra, né? Então, pesquisadores descobriram que as placas tectônicas, como vemos hoje, cresceram continuamente no decorrer dos últimos 2,5 bilhões de anos. Enfim, eu não vou discutir isso aqui. Isso aqui foi só para mostrar para vocês que sim, existem cientistas tops que realmente estudaram essa teoria, observaram, fizeram estudos, experimentos, medidas e chegaram a essa conclusão. Tem até artigo publicado. Só que, como eu falei, mas é uma teoria pouco aceita porque no modelo do globo eles não conseguiam justificar isso. Eles não conseguiam compreender, não conseguiam explicar. Tem até explicações, só que nenhuma delas é de forma convincente, de forma lógica, é um consenso. Muitas são especulativas. E por que são bem aceitas? Porque são fatos? Não, porque ninguém questionou, certo? Como ninguém questiona, tudo acaba virando fato mesmo sem ser. Quando ninguém questiona, qualquer teoria vira fato, percebe? Mas é a teoria mais aceita, por quê? Porque é a que ninguém questionou. Então, como eu disse, né? É uma teoria que caiu em descrédito por conta do modelo da bola. Mas a gente vai juntar um pouco as peças e chegar a uma conclusão. Então, vamos lá. Aqui nós temos o modelo do globo, tá? Certo? Então aqui a gente tem um modelo de camadas da Terra. Tem a crosta, que é a superfície, que é a parte que a gente pisa. A gente tem abaixo o manto, a gente tem o núcleo externo e o núcleo interno, certo? Então pensa só, será que faz sentido a Terra se expandir no modelo do globo? Como, por exemplo, a gente confinado numa bola, cuja força mágica, a gravidade, mantém tudo preso, certo? No modelo do globo, mantém o oceano, certo? Mantém as pessoas de cabeça para baixo do outro lado do globo, etc e tal. Então a força mágica, a gente tem a força da gravidade, certo? Nesse modelo. Então o que acontece? E a gente tem esse modelo de camada da Terra, e a gente sabe que no modelo do globo o campo magnético vai ser gerado por esse modelo de camada aqui da Terra, certo? Pois bem, então a explicação que eles dão é que o campo magnético se origina de uma corrente elétrica,
que surge com o ferro em contato com o níquel no núcleo da Terra, certo? Então o campo magnético vai vir do núcleo através do ferro fundido e o níquel. Por quê? Porque a gente tem a rotação da Terra, os movimentos de rotação, e eles dizem que o núcleo ele não está 100% acoplado, certo? Ele não está 100% correto, assim, acoplado com a rotação da Terra. Então a gente sabe que cada camada tem uma temperatura diferente, cada camada tem uma densidade diferente. Então, vamos dizer assim, o manto ele é mais denso do que o núcleo, certo? Então, o manto ele está por cima do núcleo. A crosta ela é mais densa do que a parte do manto. Então, a parte da crosta está acima do manto, certo? Então, cada camada tem uma densidade diferente e uma temperatura diferente. Então, o que nós podemos observar? Muitas vezes eles pintam o manto de vermelho, certo? Mas o manto da Terra ele é líquido, certo? E ele tem a mesma viscosidade da água, certo? E ele tem uma cor de verde oliva, certo? Por isso que o pessoal chama de oliva, porque é um tipo de verde oliva, né? E eles deveriam, certo, era pintar a crosta de verde, mas eles pintam de vermelho, é um erro. E a gente tem o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo, ele é líquido e o núcleo interno é sólido, certo? Perdão, desculpa. O manto da Terra, ele é sólido, só que tem algumas partes líquidas, como a viscosidade da água. O núcleo externo é líquido e o núcleo interno, ele é sólido, certo? E o campo magnético, ele vem do núcleo interno a partir de correntes elétricas, certo? Só que isso é meio contraditório, por quê? Porque eles dizem que o ferro, a partir de 600 graus de temperatura, o ferro já começa a perder suas propriedades magnéticas. Então, se o ferro começa a perder suas propriedades magnéticas, como o ferro consegue gerar um campo magnético tão forte? Sendo que o núcleo externo está sendo pressionado por uma pressão gigantesca, de mais de 1000 atmosferas. Por quê? Porque o que está acima dele, o núcleo externo, e o manto, que são as camadas que estão acima, são muito mais, vamos dizer assim, tem uma temperatura diferente, tem um tipo de densidade diferente. Ou seja, então ao mesmo tempo ele está sendo pressionado pelo que está em cima. Então como é que o ferro, numa temperatura tão alta, né, levando em conta esse modelo, como é que ele consegue gerar um campo magnético sendo pressionado, certo? E numa temperatura muito grande, né? Já com que o mesmo perde as suas propriedades magnéticas. Como ele é capaz de gerar um campo magnético tão forte, certo? Para proteger, por exemplo, a Terra das tempestades solares, né? Veja bem, tudo que eu estou falando aqui é baseado no modelo deles, tá? Eu estou mostrando um lado e eu vou mostrar o outro. E a gente vai chegar a uma conclusão. Então essa é a explicação que a ciência nos dá. Para mim essa explicação não faz sentido, certo? Essa explicação de que o campo magnético vem do núcleo, para mim é 100% especulativo, certo? Porque é um modelo, percebe? Então isso aqui não é nada mais do que um modelo, percebe? Por quê? Porque eles não foram até o núcleo ir lá medir para saber quantos graus tem. Eles especulam. Para mim isso é especulação, se trata de um modelo. É um lado da coisa. A gente também tem que saber enxergar pelo outro lado, percebe? E para mim essa explicação ela não faz sentido, certo? Não me convence da expansão da Terra e da origem do campo magnético também, percebe? Então, a gente não tem nenhum experimento em laboratório, certo? Que possa nos provar isso, que a gente possa observar. Não existe um experimento em microescala que eles possam reproduzir em laboratório, por exemplo, pegando algo, certo? Pegando um tipo de campo magnético, um emissor de campo magnético, colar dentro de uma esfera de isopor, simulando o núcleo, né? Gerando a origem do campo magnético e fazendo a esfera rotacionar, fazendo a esfera girar, simulando a rotação da Terra, certo? E como isso implica na questão do ferro fundido com o núcleo, o ferro fundido com o níquel, desculpa, no núcleo da Terra, gerar esse campo magnético. Ou seja, eles não têm um experimento em laboratório que possa nos mostrar isso, certo? Então, eles só conseguem reproduzir isso em computador, mas na realidade física eles não conseguem, certo? Então, o modelo do globo, ele não tem comprovação empírica, certo? Não tem uma prova empírica, uma comprovação, uma evidência científica com que a gente possa confirmar e ter certeza de que realmente
o núcleo da Terra é real. Por quê? Porque o interior da Terra pode ser totalmente diferente do que nos contam, certo? Porque todas as hipóteses são modelos, né? Então aqui a gente tem aquele modelo das cumbucas, né? Das cuias magnéticas do David Laponte, já fiz um vídeo aqui sobre isso. Então aqui a gente tem o domo, né, de confinamento. A gente tem o flip ring e o choke ring. O choke ring é um anel invisível. O choke ring impede a gente de perfurar para baixo. É onde a gente vê que o campo magnético ele aponta para baixo. Então, como eu falei em outros vídeos também, o campo magnético aqui no modelo da Terra plana, ele não se limita só à superfície, certo? Ele também está abaixo, ou seja, também tem plasma abaixo do modelo, porque a gente tem o shell na Terra plana, né? E a gente tem também na Terra plana o campo magnético também na parte de baixo. Então, nesse modelo, o campo magnético ele nos mantém no chão, é o que a gente chama de gravidade, na verdade é uma gravidade eletromagnética. Esse experimento aqui sobrepuja a gravidade, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, certo? Mostrei o vídeo do David Laponte, né? Então, vocês viram que isso aqui é um experimento reproduzível e é observável. Ele diz que isso aqui é aplicável a tudo na natureza, sendo que o cara nem é terraplanista, mas o modelo dele é ótimo para se explicar a Terra plana, percebe? Então, nesse modelo da Terra plana, a gente tem esse domo de confinamento, certo? A gente tem essa linha indo para fora, né? É uma tendência de expulsar a matéria por ali. E a gente tem um campo magnético apontando para cima também, certo? É o que mantém o domo de gelo e é o que mantém o plasma afastado do domo. O plasma não está tocando no domo, certo? Isso repele o plasma lá em cima, impede que ele toque no domo, certo? Então, o nosso firmamento ele é o campo magnético, certo? E a gente vê que ali no campo magnético, entre as linhas que apontam para baixo e para cima, a gente vê que tem setas uma apontando para a outra. Isso, no meu entendimento, é onde ficam os satélites. Os satélites orbitais, né? Não satélites geoestacionários, mas satélites orbitais. Eles estão presos através do confinamento magnético, eles estão girando ali nessa parte, certo? Então, o que acontece? Aqui tem o choke ring impede a gente de perfurar para baixo, certo? Impede que a gente chegue numa determinada profundidade. E a gente tem um flip ring. O flip ring seria, no caso, o domo, certo? Ou seja, se alguma criatura, sei lá, quisesse entrar, quisesse ter acesso a esse domo que a gente tem, teria que passar pelo flip ring, certo? Que fica na Antártida, certo? Que é a parte do domo, onde lá no final mesmo da Terra, no caso, certo? Então, o que acontece? Com o colapso do flip ring, coisas poderiam vir para cá. E com o colapso do choke ring, coisas poderiam do abismo também vir para cá. Porque a gente sabe que na Terra plana tem o Sheol e o abismo. Então, esses anéis são invisíveis. Mas se esses anéis se rompessem, coisas de fora poderiam ter acesso a esse domo aqui. Certo? Pois bem. Por exemplo, os anjos caídos, né? Do livro de Enoque. Muitos deles estão aprisionados aonde? No submundo. Então, com uma inversão do campo magnético, né? Um colapso do choke ring e flip ring, coisas, né, sobrenaturais poderiam ter acesso a esse domo aqui, entrar no nosso mundo, percebe? Pois bem, eu já falei um pouco disso nos vídeos atrás, mas só para deixar mais claro, certo? Pois bem. Então, no modelo da Terra plana seria mais ou menos isso aqui, ó. Vocês podem ver que isso aqui é uma simulação de como seria aquelas cumbucas. Então, a gente tem a Terra plana em cima, que é a superfície onde a gente mora, e hoje a gente vê que o céu é azul. E na parte de baixo, né, seria a cumbuca vermelha, no caso representando o polo, né, o polo negativo, né, porque está para baixo, seria o outro mundo abaixo. E quando inverter o campo magnético, esses dois mundos se invertem, certo? Então o mundo do céu vermelho viria para cima e o mundo do céu azul iria para baixo. Então, como eu falei, já falei em vídeos passados, nas inversões do campo magnético, o céu muda de cor, certo? Por quê? Porque a gente tem plasma também abaixo do modelo. A gente tem um campo magnético também abaixo do modelo, certo? Abaixo do nosso modelo, como eu falei, o campo magnético ele não se limita só aqui na superfície, tem campo magnético abaixo, certo? As águas salgadas, né, que existem para baixo, né, o lago de fogo, ele existe. Por que ele existe? Porque o campo magnético em contato com a água salgada, o que acontece? Eletricidade em contato com a água salgada, né, o que vai fazer? Qual o fenômeno químico que vai acontecer ali? É o seguinte, vai acontecer um fenômeno, um processo químico, né? Que é o seguinte, a eletricidade quando entra em contato com a água salgada, acaba quebrando as moléculas.
ou seja, acaba separando o hidrogênio do oxigênio, fazendo assim com que se gere fogo na água. Você consegue pôr fogo na água através desse processo. E existe um processo químico, né, que os cientistas reproduzem também nessa mesma escala, que é chamado de eletrólise. Então, através da eletrólise, os cientistas descobriram isso, que eletricidade adicionada à água salgada, você separa o hidrogênio do oxigênio, você quebra essa molécula e você põe fogo na água. Então aqui faz sentido a cada inversão do campo magnético que aconteceu, a Terra se expandiu. Quando a Terra se expande, os domos também se expandem, certo? E faz muito mais sentido a Terra se expandir se a Terra for plana, certo? Porque tem material embaixo, ou seja, como a gente não está confinado numa bola, não tem problema a Terra expandir numa superfície plana, certo? Porque tem material abaixo, ou seja, o material que está abaixo ele sobe e preenche, certo? Então não é um problema na Terra plana, percebe? Bom, então nesse modelo aqui elétrico e magnético, né, que existe experimento científico em laboratório, né, porque pro modelo do globo a gente não tem, mas pro modelo da Terra plana, né, infelizmente, para infelicidade dos opositores, a gente tem modelo sim em microescala que consegue reproduzir o campo magnético numa Terra plana, certo? Tem um vídeo do David Lapointe e tem um vídeo do canal Que Grátis Energia Livre, certo? Eu vou deixar indicado abaixo para quem quiser dar uma olhada. Então, como eu falei, no meu ponto de vista, o fenômeno geológico e a expansão da Terra faz mais sentido nesse modelo aqui, visto que a gente tem o shell abaixo, a gente tem material abaixo. Então faz muito mais sentido numa Terra plana do que numa Terra bola, numa Terra plana imóvel estacionária. Deu para entender? Bom, acho que é isso. Muito obrigado a vocês que me acompanham, certo? Fiquem todos na paz do Criador. Muito obrigado pelo carinho enorme de vocês aqui do canal, e por gostarem do conteúdo também. Bom, acho que é isso. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.